Olá, amigos do blog do Espiritismo, é sempre bom estar com vocês. Hoje nós gostaríamos de falar um pouco sobre o conhecimento de si mesmo, o autodescobrimento e aquilo que Joana de Ângeles, na obra Vida, Desafios e Soluções, chamou de Descobrindo o Inconsciente e Análise do Inconsciente. Esse é um ponto que já vem desde Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele dialoga com Santo Agostinho nas questões, salvo engano, 919 e 919A, em que ele trata do conhecimento de si mesmo, pergunta como seria a melhor maneira de fazer isto, e Santo Agostinho responde a ele, de que tinha estabelecido um hábito pessoal, enquanto esteve encarnado, de, ao final do dia, dedicar um tempo, aquele tempo que a gente fica vendo televisão, olhando para o celular, rede social e uma série de bobagens. Santo Agostinho parava num cantinho, o Agostinho parava num cantinho e dizia assim: vamos passar o filme do dia. Na época não tinha filme, mas nós entendemos isso perfeitamente bem hoje. Vamos passar o filme do dia e ver como é que foi, desde a hora que eu abri os olhos e como foram as minhas relações com as demais pessoas, se elas foram felizes, infelizes, agradáveis, desagradáveis. E, na verdade, como o tema é autodescobrimento, a busca de si mesmo, do conhecimento de si mesmo, a grande discussão não é o que os outros fizeram ou deixaram de fazer, mas o foco dele era: eu fiz coisas que possam trazer a mim um conforto, uma alegria, como se eu tivesse me superado, feito alguma coisa extraordinária. Então ele olhava o filme do dia e dizia: puxa, olha só, ali eu fui capaz de fazer aquela coisa que agora eu estou muito satisfeito comigo mesmo. Também ele se fazia a pergunta seguinte: será que tinha alguma coisa importante, útil, nobre, que eu deveria ter feito e por alguma razão não o fiz? Será que eu fiz alguma coisa feia, equivocada, da qual eu até sinto vergonha e talvez não gostasse de repeti-la amanhã? Então, fazendo perguntas simples e básicas regularmente a cada dia, ele foi tendo a oportunidade de se perceber, constatando as suas fortalezas, aqueles pontos que já estão bem desenvolvidos, certas condições morais, intelectuais, virtudes, e essas não vamos reforçar, mas aquelas que deixam a desejar, cria exatamente a agenda, a meta para o trabalho. Então, essa é a maneira de evoluir, o conhecer-se a si mesmo. Joana, de forma extraordinária, quando fala aqui nesta obra, Descobrindo o Inconsciente, ela cita Carl Jung, psicanalista, e cita aquela imagem que acredito que todos vocês já viram em diversas palestras, comentários, sobre o iceberg, como uma forma de retratar a cada um de nós. O iceberg tem aquela ponta para fora da linha d'água, e esta seria, digamos, a vida presente, a vida atual. E aquela mega pedra debaixo d'água, onde estariam ali contidas informações, vivências, experiências do espírito em toda a sua jornada evolutiva. Eu faço uma proposta a cada um de vocês, baseada em Kardec, porque Jung não falava de espiritismo, e eu acho que a imagem é bastante apropriada. Porém, nós temos que voltar ao codificador. Kardec, que se preocupou extraordinariamente com as questões psicológicas, porque ele sabe que o ser humano, para viver em harmonia, precisa se conhecer. E tudo está dentro de nós mesmos. E Kardec enfatizou diversas vezes no Livro dos Médiuns, na Gênese, ao afirmar que
que o conhecimento do perispírito é a chave para a solução de quase todos os problemas humanos na área da fisiologia, da psicologia, etc. Leon Denis repete isso na obra Depois da Morte, usando a mesma expressão, a chave. Então vamos substituir a imagem do iceberg, que é boa, ela ilustra muito bem, mas nós precisamos substituir a imagem do iceberg pela imagem do perispírito. Porque no perispírito estão registradas todas as informações. E a Joana, de uma forma assim, bastante interessante, ela diz, respeitando, olha como ela valida a maneira como Jung pensou, e ela diz, concordando com o pensamento do admirável investigador da psique humana, somente nos encorajaríamos a propor que nessas representações oníricas, porque uma parte da explicação Jung deu a respeito dos sonhos, muitas das personagens, ânimos e ânima, são as reminiscências, as revivências das vidas anteriores arquivadas no inconsciente de cada um, graças ao perispírito, ou o corpo intermediário entre o espírito e a matéria. Então aqui Joana ratifica Kardec dizendo, olha só, vamos entender o seguinte, isso não está lá na água nem numa pedra, está dentro de nós, dentro do perispírito. E aqui é interessante o convite para vocês. Nós não teríamos agora tempo para desenvolver isso, mas o mergulho no inconsciente é uma determinação de cada um. Na medida em que eu me conheço, em que eu busco me conhecer por um processo de oração, por um processo de meditação, por um processo de reflexão, eu pouco a pouco terei a oportunidade de fazer o mergulho, como se eu fosse lá embaixo da água, mas não, eu vou fazer o mergulho íntimo, dentro da minha essência. E eu vou descobrir dentro da minha essência todas as minhas potencialidades, já desenvolvidas, algumas que eu poderia estar melhor usando hoje, e também aquelas áreas que ainda carecem de trabalho, esforço, desenvolvimento, contidas nesse inconsciente. E aqui eu queria deixar claro, porque quando Joana repete, ela diz, olha só, ela diz nas personalidades. E eu gostaria de deixar só uma reflexão para vocês, e se alguém quiser saber mais, por favor, no privado pode entrar em contato que eu terei prazer em explicar. As nossas vivências de uma série de encarnações, elas não são, como muitos imaginam, todas misturadas dentro do perispírito. Cada existência forma uma personalidade, que é um arquivo separado. Então nós podemos ter infinitas personalidades, fichas, uma lá atrás da outra, umas que se complementam, umas que são afins, outras que são contrárias, porque a gente muitas vezes, de encarnações de umas para as outras, temos dicotomias e andamos de um extremo para o outro. Às vezes na ação e às vezes na reação, às vezes como vítima, às vezes como algoz, às vezes como homem, às vezes como mulher, e as coisas estão misturadas. Então, eu gostaria apenas de deixar o seguinte, lá dentro de nós, aqui dentro de mim, existem muitas informações úteis para eu botar em prática e usar desse potencial. Também existem coisas que gravam experiências não tão adequadas, mas que elas, se eu tomo consciência delas
e eu, como Agostinho, eu entendo que eu não gostaria de repeti-las amanhã, ao travar consciência com o inconsciente, eu paro de agir de forma automática, porque essas experiências, que às vezes se repetiram em muitas existências, a tendência delas é criar o automatismo. Da mesma forma que nós fazemos um lanche, fazemos uma refeição, e ao nos alimentar, nós não precisamos dar nenhum comando para o nosso organismo dizendo, por favor, separe vitaminas, proteínas, sais minerais. Ele faz isso porque é um automatismo que está estabelecido em bilhão de anos. Lá, desde o mineral, do vegetal, foi feito isso. Isso também acaba se refletindo num automatismo de comportamento e que muitas vezes as pessoas agem e para elas aquilo é natural. Mas todos que estão à volta, aquilo desagrada, aquilo machuca, aquilo complica. E cria para nós problema, porque isso é um procedimento que está automatizado. E ele é tão automático que a gente acha que ele é perfeito, que ele é adequado, que ele é válido. Todos olham para nós e sabem. Se meus filhos estivessem aqui e a gente estivesse fazendo essa conversa, às vezes, quando a gente cita um tema ou outro, e eu estou dizendo alguma coisa, se eles estivessem aqui, eles iam dizer, não é assim. Não é assim que funciona. Ele não é assim. Ele pensa que é assim, mas ele não é. As pessoas que estão acostumadas a lidar comigo, às vezes eu tenho um discurso. Só que quem está há muito tempo próximo observando diz assim, não é. Ele pensa que ele faz isso, mas ele não faz. O nosso grau de falta de inconsciência é imenso. Até aquilo que a gente mentalmente, intelectualmente acha que é válido, nem sempre a gente age ou procede daquela maneira. Porque nós estamos condicionados ao inconsciente. Então, eu gostaria hoje de trazer para vocês essa reflexão. Vamos nos conhecer como elemento básico da nossa felicidade, da nossa alegria, do nosso sucesso, do nosso bem-estar íntimo, a partir de nós mesmos, de estarmos bem, cada um consigo mesmo, mas também com os outros. A família, os amigos, o ambiente de trabalho, a vizinhança, o mundo, que sejamos pessoas melhores a partir desse esforço. Então aqui fica o convite para o autoconhecimento. Se alguém quiser maiores informações ou conversar a respeito das personalidades, eu estou à disposição, basta mandar uma mensagem através do YouTube ou no próprio blog do Espiritismo, no Facebook, que eu terei prazer em conversar. Muita paz para todos.